E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, do TeclaSap, devido a milhões de pedidos, o David Coles e o Jaime Pinto voltaram para a gente continuar a conversa sobre futebol. Quem não gosta de futebol, bom sujeito não é. Já gravamos um vídeo com os nomes em inglês das posições dos jogadores, vai clicar aqui depois para assistir, e hoje o assunto é as partes do campo, tudo que envolve ali o hardware, no estádio, dentro do campo. A gente vai rever todo esse vocabulário. Pitch na Inglaterra, no Reino Unido, é a palavra que se usa para se referir ao campo, não é isso? Muito comumente. A gente ou fala pitch, on the pitch, off the pitch, por exemplo, ou field também. Field também fala. Field, yes. Mas no inglês americano, né, Jaime? Field eu acho que é até mais comum. Eu né? acho que o A field... gente não ouve pitch numa transmissão da televisão americana. Não, acho que raramente, né, David? Por exemplo, field. nos anos 70 e 80 que nós lá tivemos os problemas dos hooligans, sempre o locutor diria alguma coisa assim, there are people coming on the pitch, por exemplo. Invadindo o campo. Né? Invasões do campo. Legal. Pitch é o oficial do inglês. Sim, eu acho que seria 50-50. Certamente você ouve tanto pitch como field. Legal. Vamos falar das linhas agora. A linha lateral é touchline, é isso, David? Tem outro nome para falar a linha lateral ou não? Talvez sideline, mas em geral as pessoas dizem touch. Touchline. Aqui, mais uma vez, vai ter aquela posição Estados Unidos, Reino Unido. Nos Estados Unidos é mais comum se dizer sideline. Né? Sim. Mesmo para o futebol, soccer, eles vão dizer sideline. Mas é interessante até porque eu vejo exatamente porque os norte-americanos escolheram uma nomenclatura como sideline. É bem mais transparente. Toda a linguagem de futebol britânico parece assim com essas coisas difíceis de entender, como pitch. Por exemplo, o futebol americano, quando você marca aquele gol mais importante, né, eles chamam de touchdown. No nosso rugby, a gente chama de try. Touchdown é muito mais óbvio o que está acontecendo. Outra confusão que causa também, que eu confesso que estranhei a primeira vez que eu vi, é goal line. Eu pensei na linha do gol ali, quando a bola passa é gol e tal. Mas goal line, o que é, Jaime? É a linha de fundo, né? A impressão que dá é que a linha só abaixo do travessão, mas ela se estende até as bandeirinhas de escanteio, né? A linha de fundo, então, é o goal line. Goal line. Também é o byline. Né? Por também exemplo, a gente tem falado muito do Cafu. Nem sei por que a gente está falando tanto do Cafu, mas, por exemplo, a jogada dele era chegar, get to the byline and cross the ball. E as áreas, Jaime? Como é que a gente fala? A pequena área, a grande área? De modo geral, se chama box, né? Caixa, a grande área é uma grande caixa, penalty box or 18-yard box. E a pequena área, o 6-yard box. E também falando em 6 yards, a própria a linha daquela pequena área onde se coloca a bola para cobrar tiro de meta, né? So you put the ball on the 6-yard line. Para cobrar o tiro de meta, justo. Continuando a falar um pouco sobre os boxes, a gente tem a marca do pênalti, que 12 yards, né? 12 jardas. Isso. That's the penalty spot. E nós temos também a meia-lua, que é aquela linha curva que se vê que, na verdade, são, eu acho, uma distância de 10 jardas ou 10 metros. Que em A letra D, né? Deitada, é muito engraçado. Deitada. A gente chama de meia-lua, que se assemelha à lua. Em inglês é a letra D, é isso mesmo. A diretora do programa está achando curioso e é curioso mesmo. Que serve para manter a distância dos outros jogadores em relação ao batedor do pênalti. Exatamente. Ninguém pode chegar a uma distância X, 10 ou 11 jardas do batedor. Ou seja, quando algum adversário pisa ali dentro da meia-lua, aquilo é uma invasão. Em tese, teria que se voltar o pênalti, enfim. Né? Serve para isso. Ou seja, não serve para nada. que se chama encroachment, encroaching on the penalty kick. E o círculo central? O círculo central is called... Deixa eu me lembrar. It's called the center circle. Center circle. Palavra. E a bandeirinha de escanteio, já? A bandeirinha de escanteio é o corner flag. Corner é o cantinho, flag é a bandeira. Então, corner flag.
Mas tem uma curiosidade também, porque vocês devem ter visto, aquele é um quarto de um círculo que se chama The Quadrant. E agora vamos falar do gol. Em inglês, as traves laterais são os posts e a transversal, o travessão em português, é o bar ou crossbar, que vai de uma ponta a outra dos posts. Né? Você pode chamar, digamos, de madeirame no travessão, a gente chama de rattle the woodwork, shake the woodwork, esse tipo de coisa. Que faz um barulho característico, né? Que você vê mesmo Vibrando, o travessão, né? Vibrando. É muito legal. Muito legal. É legal se é contra o teu time. Ruim Sim. se é no teu ataque, né? Exato. Ainda falando do the goal itself, a gente tem the net, né? The ball in the net. Temos a linha no chão, que é the goal line. Muito debate, às vezes, se a bola cruzou ou não, if it crossed the goal line. Né? E a trave também é chamada de pau, né? Em português, principalmente quando a jogada vem do escanteio e ele é cobrado mais curto e é cobrado no primeiro pau ou no segundo pau. E aí nós temos o near post, o primeiro pau, mais próximo de onde veio o escanteio, e o far post, que é o mais distante do ponto de onde o escanteio foi batido. E a arquibancada? Agora, saindo um pouco do campo, né, digamos, por a própria construção do estádio, a arquibancada, historicamente na Inglaterra, são the terraces, que é, digamos, em cada extremidade do campo, onde as pessoas ficavam em pé. Digamos, numa sequência de degraus. Isso não existe mais, né? Por causa... Mais ou menos como a geral aqui, né? Mas depois de alguns acidentes trágicos, né, que tivemos na história do futebol, só é permitido assistir sentados. E então, the stands, porque existe uma palavra antiga que se chama grandstand, que é a parte onde temos hoje em dia todos os assentos, né? Na lateral do campo, tipicamente. E o vestiário, né? O vestiário é o changing room. Né? Changing de trocar de roupa. Trocar de roupa e tal, né? Locker room você não diria, né, David? Locker room me soa alguma coisa de outros esportes, especificamente americanos, né? Chamaria também the dressing room. Dressing room. The changing room. E camarote? Boa pergunta. Eu diria, se pego assim on the spot, né, como ele fez com a gente agora, eu diria VIP box. Mas eu já vi Director's Box. Sim, exatamente, é um VIP box. Porque são lugares normalmente fechados e pequenos, porque não tem tanto espaço no campo assim. Né? Tem uma história muito engraçada de um antigo capitão do Manchester United, que é o Roy Keane. Sim. Quando começaram a fazer reformas no estádio Old Trafford e o estádio perdeu um pouco a atmosfera, o ambiente que tinha, e junto com, depois dessas reformas em todos os estádios da Inglaterra por causa do combate ao hooliganismo, muitos estádios perderam sua atmosfera, né, mais vibrante, e o Roy Keane se queixou do fato de que ninguém gritava, ninguém incentivava, ele falava assim: estão todos muito ocupados comendo seus sanduíches de camarão, né? Prawn sandwiches in the director's box. Se o jogo for de noite, David, como é que chama o refletor? Então eles têm que ligar os floodlights. The floodlights are on. Quem talvez não conheça a Inglaterra muito bem, em dezembro e janeiro, sendo um país assim de uma alta latitude, né? Começa a ficar escuro às 3:30, mais ou menos, da tarde. Então, tipicamente, você vai no jogo, começa o jogo durante o dia e no intervalo eles têm que ligar os refletores. The floodlights come on at halftime. É isso. Não se esqueça de dar o seu like. Tenho certeza que você gostou. Essa aula de futebol /cultura /vocabulário. E compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreva aqui no Tecla SAP. É isso aí, a gente se fala em breve. Tchau, tchau, valeu. Tchau.